Olá pessoal, bem-vindo ao Delta Economics. Para quem não me conhece, eu sou o André Amaral, sou economista, mestre em análise de dados e finanças, e hoje eu quero mostrar para vocês, né, como você pode fazer aí um cálculo adequado, né, de rentabilidade. Muita gente calcula de uma maneira não mais correta, vamos colocar dessa forma, né? Mas eu quero explicar por quê e melhor que isso, quero te mostrar exatamente como que isso funciona e como você pode aprimorar a maneira que você analisa o retorno, né, de investimentos, né, ou até de fundos de investimentos e como você pode ter um cuidado mais adequado antes de você fazer o investimento. Então, eu vou abrir um Excel aqui e vou mostrar para vocês a maneira mais adequada de analisar o retorno de um investimento sem cair aí em pegadinha, né? Ou não ser aí enganado de uma maneira não que não é ilegal, mas um tanto quanto duvidosa, né? Porque pode te induzir a um investimento que talvez não seja tão rentável quanto essa medida de retorno, né, vai te trazer. Então, basicamente, a gente vai conversar sobre duas coisas. Na verdade, sobre uma coisa só, que a gente vai dividir em duas, que são as medidas, né, de tendência central. Qual a medida de tendência central é mais adequada aí na hora de você fazer a análise, né, do investimento, né, de um possível investimento. Então, vamos analisar da maneira mais simples possível, da maneira mais prática possível. A gente vai falar basicamente de duas coisas: média aritmética e média geométrica, né? Então, eu coloquei aqui o Excel. Vamos analisar essa situação juntos, né? Vou até aumentar aqui a letra para ficar mais claro, para que vocês consigam visualizar melhor. Como vocês podem ver, eu tenho a fórmula aqui da média aritmética, que nada mais é do que a média tradicional que você já conhece, que você já está acostumado e que você provavelmente usa no dia a dia, né? Então, vamos imaginar o seguinte problema. Então, vamos lá. Você quer investir R$ 1.000 no fundo Alfa ABC. Aí você conversa com o analista do fundo. O analista do fundo diz que sua rentabilidade média é de 25%, apesar de ser um fundo bem recente. Você sabe também que seu amigo investiu nesse mesmo fundo 3 meses atrás e que seu capital foi dobrado no primeiro mês, mas no segundo houve uma perda de 50% do valor total. Sendo assim, você resolve conferir aquilo que o analista te falou, que o retorno médio é de 25%. Então você tem ali o primeiro mês e o segundo mês, o retorno percentual, né? Então no primeiro mês você dobrou o capital, então você teve um retorno aí de 100%, no caso aquele seu amigo, né? Porém, no segundo mês houve ali uma perda de 50% do valor total, né? Então você fez o cálculo da média aritmética, você pegou lá, somou o retorno, né, a somatória, né, pegou a somatória do retorno, dividiu pelo número de elementos, que seria basicamente aqui 2, né, e você obteve ali 25% de retorno. Portanto, o que o analista te falou é verdade. Então ele não te enganou. Esse é o retorno médio. Ok. Perfeito. Então você vai olhar aquilo e falar, bom, então eu tenho lá R$ 1.000, então o retorno médio de 25%, então vamos pensar em 250 por mês. Não, nada mal. Para uma aplicação inicial de R$ 1.000, é um retorno de 250 por mês, é um retorno um tanto quanto agradável, digamos assim, né? Então você pode tomar a decisão de fazer o investimento. Mas será que isso é isso? Será que faz sentido esse raciocínio? Se você até pensar pura e simplesmente na média aritmética, ok, faz sentido. Mas dá uma olhadinha nisso aqui. Então vamos colocar aqui. Eu coloquei em outra cor porque eu queria falar com vocês aos poucos. Então vamos lá. Então, se a gente pensar em valor nominal, né? Então o valor aplicado foi R$ 1.000 no primeiro mês. No segundo mês, no primeiro mês, o cara se aplicou no valor inicial. No primeiro mês já o fundo dobrou o seu valor, né, o seu capital. Então você passou ali a R$ 2.000. Só que no segundo mês ele teve uma perda de 50% do total. Então o que aconteceu? No final das contas, você aplicou 1.000, como você dobrou e perdeu metade, você voltou com os R$ 1.000 ali inicial, né? Então o retorno nominal, supondo que você tenha saído
do fundo, e aqui vale lembrar que eu desconsiderei taxas, emolumentos, qualquer tipo de corretagem, só para simplificar o raciocínio, só para você perceber como que funciona o sistema, né, de média de tendência, de medida de tendência central e qual é a mais adequada. Então você voltou com os R$ 1.000 ali iniciais. Então o seu ganho real não existiu, não teve ganho ali verdadeiro, né? Você tem ali só a sua média aritmética que é ilusória, porque na verdade você não houve nenhuma rentabilidade. Você entrou com 1.000 e saiu com 1.000, no caso o seu amigo, né? Porém, quando o analista te falou que de fato havia uma rentabilidade ali média de 25%, é verdade. Quando você faz o cálculo da média, ele te mostra isso. Bom, então o cenário está posto. Como que você faz para ter a garantia que você não vai cair né, nesse erro, né? E que você vai analisar de maneira mais coerente? Qual a melhor medida de tendência central, então? Ora, você pode usar aqui a média geométrica e ela vai te dar um retorno mais adequado. Então, o que a gente vai fazer? O problema é basicamente o mesmo, né? Só que a média geométrica, ela tem uma fórmula de cálculo diferente e praticamente e quase sempre ela vai ser inferior à média aritmética. Então, ela vai te trazer um resultado muito mais realista. Então, nessa mesma situação, eu coloquei a fórmula aqui, tem até a fonte, caso você queira olhar também. A fórmula é basicamente essa. Então, ela é a raiz, né, do número de elementos, e você pode fazer de maneira mais simples, né, direto até pelo Excel, se você quiser. Eu só coloquei a fórmula que era para facilitar aí o entendimento, né? Mas você pode fazer até à mão. Hoje em dia é mais complicado, né? Você pode colocar tudo no Excel e rodar. Mas você pode perceber que o retorno real ali, né, o retorno da média geométrica, ele é realista. Porque no final das contas, o seu retorno nominal foi zero. Você não teve retorno nominal, porque você entrou com 1.000, no caso, o seu amigo, né, mais uma vez, entrou com 1.000 e saiu com R$ 1.000. Portanto, a sua média geométrica, ela passa a ser zero, diferente da média aritmética, né? Então, dessa forma, se você aplicar a média geométrica, você vai ter um retorno mais verdadeiro. Então, você vai saber exatamente ali se há ali uma tendência, né? Um objetivo ali do analista financeiro de te passar um fundo cuja rentabilidade não bem aquilo ali, né? E portanto ele usaria ali uma média aritmética que vai induzir você a fazer aquele investimento, quando na verdade, de repente, aquela não seria a melhor medida de tendência central para calcular o retorno percentual. Vamos pegar um exemplo mais prático, né? Um pouquinho mais realista, e vamos analisar de novo. Bom, então você tem ali, no primeiro mês, você tem ali, eu peguei uma rentabilidade ali de um ano, né? Então são 12 meses, e aí eu coloquei alguns retornos aqui fictícios, né? Só para a gente entender o raciocínio. Então, no primeiro mês eu tenho um retorno de 20%, no segundo de 25%, no terceiro uma perda, né, ali de 16%, uma desvalorização ali nas cotas, ou como você queira imaginar. No quarto 22%, no quinto 11%, no sexto 5%, no sétimo 6%, 1%, menos 8%, menos 2%, 4% e 5%. Então, mais uma vez, aqui, o que eu tenho? Eu tenho a minha média aritmética, que nada mais é do que a sua média normal que você já está acostumado, e a média geométrica. E perceba que, olha só que interessante, a média aritmética, ela te trouxe um valor mais alto do que a média geométrica, porque a média geométrica ela te traz um valor mais realista. Então, portanto, imagina, um gestor de fundos, ele quer, obviamente, vender cota, né, do fundo, e de repente, se ele usar a média geométrica, para ele, dependendo do fundo, não seja muito interessante, porque se a intenção dele é vender aquelas cotas, então o ideal é ele superestimar ali a rentabilidade percentual e, portanto, ele usaria ali a média aritmética. Porém, se você usar a média geométrica, você consegue pegar exatamente a rentabilidade percentual mais adequada e, de fato, com o que
e condizente com a realidade, né? Então você pode perceber aqui que a minha média geométrica foi inferior à minha média aritmética, né? Se você quiser pegar até exatamente a diferença, ó, você consegue perceber que a diferença foi de 0,27%, por cento, né? Então, dependendo do valor que você vai investir, faz uma grande diferença você saber exatamente ali é, essa diferença entre a rentabilidade usando a média aritmética, que pode te induzir ali a um investimento não adequado, né? E a média geométrica, que provavelmente te mostraria exatamente ali a realidade da rentabilidade percentual desse fundo, né? E eu resumi aqui para vocês, né? É, quando é mais adequado você usar a média aritmética e quando é mais adequado você usar a média geométrica. Eu coloquei a melhor medida de tendência central para retornos, neste caso específico, eu coloquei aqui a média geométrica, né? Mas caso a ideia seja olhar para frente, ou seja, caso você queira uma projeção, né, que queira olhar para frente e projetar, utilizar projeções aí futuras, né? Então a média aritmética passa a ser de fato mais interessante. Mas se você quiser olhar para trás e olhar as rentabilidades passadas, né? Então a média geométrica ela vai ser mais adequada. Então, quando você for fazer aí o cálculo, né? Ou quando você for analisar aí a rentabilidade, de repente aí de um fundo ou de qualquer outro investimento, e alguém te der uma rentabilidade média, falar a rentabilidade média é tal. É melhor você tomar cuidado, para um pouco, peça os dados, né? E analise você mesmo utilizando de repente a média geométrica que vai te trazer aí um valor percentual mais realista. Pessoal, espero que esse vídeo tenha agregado para vocês. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos e que você pratique, né? Que você use aí um pouco mais da média geométrica. Nos próximos vídeos eu vou explicar para vocês também quando que você vai usar aí, de repente, a média ponderada, né? E de repente até a média harmônica. Então fica de olho aí, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.